Se você clicou nesse vídeo é porque você deseja melhorar sua concentração e seu foco. E provavelmente você está vivendo momentos que a distração anda muito grande por aí. Você talvez não esteja conseguindo desempenhar o seu melhor papel dentro do seu trabalho. Se você trabalha de home office, não tem conseguido fazer as coisas que planeja. Se você está passando por isso, fique nesse vídeo. Provavelmente o seu sono está de baixa qualidade. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Meu nome é Pedro, sou psicólogo, atendo pela terapia cognitivo-comportamental e pela ACT, que são abordagens psicológicas baseadas em ciência, em pesquisas científicas. E um ponto principal que nós vamos abordar aqui é o sono. Provavelmente é o seu sono que está prejudicando suas capacidades cognitivas. Se você quer melhorar o seu foco e atenção e concentração, você vai precisar mais do que força de vontade. Você vai precisar de motivação, você vai precisar de capacidades cognitivas intactas. E para ter capacidades cognitivas intactas, você precisa ter um sono de qualidade. E como anda seu sono? Você tem um sono de qualidade? Você sabe avaliar se seu sono é bom, se você dorme bem, se você descansa, se as dificuldades que você vivencia hoje estão relacionadas com o sono? Se você acha esse assunto interessante, eu já te peço que deixe um like, para que esse vídeo possa aparecer para outras pessoas e também para que o YouTube entenda, o algoritmo entenda que esse vídeo é importante para você. Se inscreva também no canal para ver mais conteúdos semelhantes a esse. A primeira coisa que você precisa saber é que você precisa de um sono de qualidade. Existem estudos que demonstram que cerca de 50 milhões de pessoas têm problemas de sono. A gente vive em uma epidemia de insônia. Não é muito falado sobre isso, mas muitos brasileiros têm problemas com sono. Pode ser que se você clicou nesse vídeo, você também tenha. E eu quero te ajudar a entender, a avaliar se você tem esses problemas com sono. O primeiro ponto que a gente vai precisar pensar é por que as pessoas não dormem a quantidade adequada. Muitas das vezes nós vamos deixando o sono de lado e por conta da vida, a gente tem que trabalhar, estudar, cuidar de família e fazer centenas de outras coisas, fazer esporte, cuidar da alimentação. Às vezes o que vai pesando é o sono. Então o que a gente faz? Não vou dormir para trabalhar, não vou dormir para estudar até madrugada. E muitas pessoas também perdem noites e noites de sono em festas. Isso tudo traz prejuízos para o sono. Se você quer ter uma vida de mais qualidade, de mais bem-estar, quer ter mais foco e concentração, você precisa muito olhar para o seu sono. Eu quero mostrar para você um estudo específico que fala sobre a privação do sono e as consequências disso no nosso organismo. Eles pegaram um grupo de pessoas que não dormiram por 3 dias, eles não dormiram, pessoas que dormiram por 4 horas durante 14 dias, pessoas que dormiram 6 horas durante 14 dias e pessoas que dormiram 8 horas. De cara você já entende, pessoas que não dormiram por 3 dias tiveram bastante prejuízos. Prejuízo na atenção, na memória, na concentração. E as pessoas que dormiram 4 horas? A princípio elas não estavam se sentindo tão mal, mas no decorrer dos dias, dos 14 dias, elas tiveram uma capacidade reduzida. Isso aconteceu tanto com um grupo de 4 horas quanto com um grupo de 6 horas. Ou seja, a princípio, se você ficar alguns dias dormindo só 4 ou 6 horas, não vai trazer tantos prejuízos para você. Mas se você ficar uma semana inteira, 14 dias inteiros, dormindo 6 horas por dia, você vai ter prejuízo na sua atenção, prejuízo na sua memória, na sua concentração. Isso tudo vai prejudicar a sua performance, a sua produtividade, o seu desempenho. O ponto-chave que foi observado nesse estudo e que é importante que você preste atenção aqui, pessoas que dormem 4 e 6 horas por noite, elas não percebem o quanto que isso traz de malefício para elas. Muitas das vezes elas acham que vão ter um desempenho legal, que está tudo bem por dormir essa quantidade. Só que na hora que vai ser avaliado por testes de desempenho dentro da psicologia, por exemplo, elas vão mal. Quantas horas a gente precisa dormir por noite? Eu já disse anteriormente sobre esse estudo, Dormir 4 e 6 horas não é recomendado. Mas quantas horas é recomendado? Cada pessoa, ela possui uma necessidade fisiológica de sono diferente, ok? Então a nossa espécie humana, ela possui uma necessidade entre 7 horas e meia, 7 horas a 8 horas de sono. Mas cada espécie animal possui uma necessidade diferente. Por exemplo, existem animais que precisam de mais sono e outros que precisam menos. Por exemplo, o koala é um animal que precisa de muitas horas de sono, cerca de 20 horas.
O morcego também é um animal que dorme muito, entre 19 e 20 horas por noite. Mas existem aqueles animais que precisam de menos horas, de 2, 3 horas, como a girafa, o elefante. Então, cada espécie animal necessita de uma quantidade de sono. Mas os seres humanos precisam de em torno de 7 horas e meia a 8 horas de sono. A pessoa que dorme 4 a 6 horas, ela tem uma falsa impressão de que ela dorme bem. E olha bem, isso aqui é muito importante. Por que a gente precisa de 7 horas a 8 horas de sono? Nós temos, durante a noite, várias fases de sono ocorrendo ao longo da nossa noite inteira. E a gente precisa cumprir toda essa fase do sono. No cérebro, nós temos um sistema linfático, é um sistema de esgoto. É um sistema que ajuda a sair as toxinas, os metabólicos tóxicos que nós vamos desenvolvendo ao longo do dia. Quando a gente vai lendo, a gente vai aprendendo, a gente vai ter efeitos emocionais, o nosso viver gera metabólicos que precisam ser eliminados. O acúmulo desses metabólicos podem trazer grandes prejuízos para nós. Então, presta muita atenção nesse sistema. Quando nós vamos fazer ciclos do sono, esses ciclos do sono eles precisam ser completos, pois existe um tipo de sono, né, um período do nosso sono que chama sono REM. E o sistema linfático ele fica mais forte, mais presente durante o sono REM. Então, por isso que é importante a gente dormir essa quantidade de horas para fazer a limpeza completa do nosso organismo, ok? O acúmulo, por exemplo, se você não faz essa limpeza, se seu organismo não consegue completar essa limpeza, você tem mais riscos de ter doenças como Alzheimer, aumenta os riscos para pessoas que têm ansiedade, transtorno depressivo, a bipolaridade. Além disso, dormir pouco aumenta o risco de problemas como diabetes, doenças cardiovasculares. Pessoas que vão dormir 7 a 8 horas vão ter um desempenho um pouco acima das outras pessoas. Por quê? A gente já falou, 50 milhões de brasileiros têm dificuldade de sono. E eu preciso que você comece a avaliar o seu sono. Comece a pensar aí, cara. Como que você dorme? A qualidade do seu sono. Dormir pouco está te fazendo usar menos do seu cérebro. Você não está utilizando a melhor capacidade cognitiva possível. Agora faltou algo muito importante para falar, que é sobre o cronotipo. Antes da gente falar sobre o cronotipo, aproveita, clique em gostei aí pra gente. E também, se você tem interesse em saber mais sobre esse tema, tem esse livro que eu gostaria de indicar, que é Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, tá? Eu vou deixar esse livro descrito na bio com o link da Amazon. Se você quiser comprar esse livro e puder comprar através do meu link, vai me ajudar muito, me ajuda a continuar mantendo esse canal. Eu vou te trazer aqui algumas perguntas que vão te orientar para saber se você tem uma boa noite de sono ou problemas com sono. Vou em ponto a ponto com você. Responda essas perguntas, presta atenção nelas. Primeiro, você sente falta de sono no final da manhã? Como que é seu sono no final da manhã? Você sente muita falta de sono? Você tá de boa, tá tranquilo, tá relaxado, sua capacidade cognitiva tá boa, não tem sonolência? Você funciona bem sem café? Brasileiros gostam de café. Se você não tomar café um dia, como é que fica? Então é muito interessante a gente experimentar um dia ou outro, ficar sem café para ver como é que vai ser, se você consegue fazer suas coisas normalmente, você não vai ter muito sono. Você precisa de despertador para acordar? Se você ficar sem despertador, você vai conseguir acordar no horário? Então é muito importante a gente ter uma quantidade exata de sono, do horário de dormir e de acordar, que a gente não precisa de despertador, vai acordar naturalmente. Você sente muita sonolência ao longo do dia? Como é que fica a sua sonolência? Principalmente nessa parte da manhã. Na parte da tarde é normal a gente ter uma certa sonolência, que geralmente acontece junto com após o almoço, porque nós temos uma queda cognitiva. Muitos indivíduos têm isso. O que é a queda cognitiva? É quando o seu desempenho dá uma reduzida. Como fica a sua concentração e foco ao longo do dia? Que horas melhora e que horas piora? E isso vai estar ligado com o cronotipo, que eu vou falar daqui a pouco. Presta bastante atenção nisso. Você tem se sentido com pouca energia e desmotivado? Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, então tem um risco grande de você ter problemas com sono. Vamos lá falar sobre o cronotipo. O cronotipo nada mais é do que o tipo de condições de sono você tem. Existem pessoas matutinas, vespertinas e noturnas. Vou deixar um link na descrição para você fazer um teste para avaliar o seu cronotipo. Eu vou explicar o que é o cronotipo. Pessoas matutinas são pessoas que gostam de acordar mais cedo. Mas é um espectro, não é uma
na regra. É um espectro que vai acontecendo. Então, existem pessoas que gostam de acordar bem mais cedo, pessoas que gostam de acordar intermediário, ali, que é o vespertino, pessoas noturnas que gostam de acordar, costumam acordar por volta de 9 horas. Mas o cronotipo não tem a ver apenas com o horário de dormir e de acordar. Também tem a ver com uma característica do seu desempenho, como que seu cérebro desempenha melhor capacidades cognitivas. Então, nós vamos ter quedas cognitivas ao longo do dia. E aí, por que é importante você saber seu cronotipo? Porque você vai poder não se cobrar tanto quando você não estiver conseguindo ler um texto. Eu, por exemplo, eu gosto de acordar mais cedo e meu desempenho fica excelente ali por volta de 9 horas. Fico muito inteligente. Mas na parte da tarde eu sou uma negação, cara. Eu não consigo entender nada. Eu tento ler. Não entra nada na minha cabeça. Então de 14 horas às 16 fica péssimo. Eu lembro que quando eu estudava... Eu lembro quando eu fazia vestibular, era péssima a minha capacidade de estudo à tarde, assim. Eu ficava muito triste porque eu via todo mundo estudando e eu não conseguia. Depois de muitos anos, fui fazer psicologia e descobri que existe uma queda cognitiva. Na verdade, existem duas. Uma pela madrugada e uma pela manhã. Faz sentido isso aí para você? Então responde esse teste. Diz para mim qual que é o seu tipo de sono, o seu cronotipo. Você é uma pessoa mais matutina, vespertina, noturna? Deixa escrito aí. Mas vamos tentar construir uma comunidade aqui de crescimento, de desenvolvimento, de pessoas que estão a fim de crescer. Sabendo qual é o seu cronotipo, você vai saber qual é o melhor horário do seu desempenho e provavelmente seu foco e concentração vai aumentar. Melhorando seu sono, sua concentração melhora. Melhorando sua disponibilidade de sono, sua quantidade de horas, sua performance cognitiva vai aumentar. Mas talvez você aí não sabe como dormir bem. Você tem muita dificuldade para dormir bem. Eu vou deixar um vídeo aqui para te ajudar a dormir melhor, porque o sono é uma condição extremamente importante para a nossa espécie. Tá bom? Um grande beijo. Se você deseja produtividade com leveza, se inscreve aí.